Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, dia 7 de abril, tá? Antes de mais nada aí, quero desejar um feliz dia do jornalista. Hoje é dia 7 de abril, dia do jornalista, a minha profissão, tá? Tenho essa profissão aí de formação, sou jornalista formado pela Unesp de Bauru. Então a todos os jornalistas aí, um abraço do John, feliz dia do jornalista. E ontem o Coringão venceu e venceu muito bem na estreia da Conmebol Libertadores, tá? Vitória por 3-0, vamos falar bastante aí dessa partida. Sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo, tá? @John do Timão. E editor, já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, o Corinthians só entra em campo novamente no meio da semana que vem pela Copa do Brasil, então a gente vai curtir essa vitória por um tempinho, né? A gente estava tanto tempo aí sem acompanhar o nosso clube. Entramos em campo ontem, estreia da Libertadores contra o Liverpool do Uruguai, lá no Estádio Centenário. Um jogo que a gente começou teoricamente bem, tá? Tranquilo. E aí, com 10 minutos de jogo, o Renato Augusto se machuca. Um jogador que ficou se recuperando por 25, quase 30 dias. Que antes do jogo do Ituano ele já estava se recuperando da lesão. Com 10 minutos de jogo, Renato Augusto se machuca. E aí o Fernando Lázaro opta pela entrada do Maicon. Ele tinha opções mais ofensivas, certo? Ele escolheu a entrada do Maicon. E aí a gente já tinha o Rony em campo, o Fausto, ficamos com o Maicon, um terceiro volante, e o Giuliano. O time ficou com muita dificuldade. Muita. De 10 minutos do primeiro tempo até 45, foi o momento do gol do Balbuena, o Corinthians não viu a cor da bola. O Corinthians, a bola caía, chutava. Caía, quebrava. Tentava dar uma sequência de 3, 4 passes, não saía. Foi só o Liverpool. Mandou bola no travessão, cruzamento aqui, chute ali. O Corinthians ficou perdido em campo. Até que temos um escanteio aos 45 do primeiro tempo. Fagner bate, Balbuena sobe sozinho e crava. 1-0 Corinthians na reta final aí do primeiro tempo. Um gol muito importante. Um gol que joga um balde de água fria no Liverpool e dá confiança pro Corinthians dá essa confiança pro Corinthians ir pro intervalo, certo? Conversar e falar, ó, já temos o placar a nosso favor. Agora é tranquilidade. Agora vamos respirar. A gente volta do intervalo já com um Cantillo no lugar do Rony e aí, meu Deus do céu. O Rony jogou um tempo só, 45 minutos. Se alguém viu o Rony acertando algum lance, me mostra. Me mostra, porque eu não vi. Na saída de bola, meu amigo. Mas tudo que caía nele errava. Ele tentou inverter o jogo umas 2, 3 vezes e errou. Errou. E aí, qual que foi a visão do Fernando Lázaro nesse momento? Colocar o Cantillo para ter essa qualidade na saída de bola. Porque ali naquele momento não precisava de um volante mordedor. Aquele volante que chega, dá o bote, corre e vai. Não. E o Cantillo não é esse cara mesmo. O Cantillo é um cara que vai cercar ali, cercar aqui, mas vai dar essa tranquilidade na saída de bola. Essa qualidade na construção. Certo? Depois de, obviamente, ter a saída do Renato Augusto no primeiro tempo, ele volta com o Maicon, que aí pra mim foi um erro. Tá? Foi um erro. Enfim, seguimos, tá? Já no início do segundo tempo tem um passe do Cantillo pro Fagner, e aí que a gente fala, qualidade na saída de bola. Vê o Cantillo, acha o Fagner sozinho para ter espaço para construir, faz um passe na diagonal, o Roger já entra fazendo um gol quase que de voleio, né? Uma bola ali meia altura, né? Já entrou chutando. 2-0 Corinthians no início do segundo tempo. Aí, cara, aí foi administrar o placar. Aí o jogo ficou tranquilo. O Liverpool se perdeu na partida.
Falou, pô, 2-0, aí eu preciso sair. Foi o Liverpool tentar sair, tentar acelerar. O Fausto Vera me rouba uma bola na saída do tiro de meta, né? Acho que saiu no zagueiro e tocou no volante, ou saiu direto no volante. Ele já antecipou, roubou, deu passe no Yuri, ele pisa no Juliano pra achar o Roger Guedes sozinho, praticamente dentro da pequena área. Ele, o goleiro, ele deu um bico na bola, em cima do goleiro, que a bola veio na reta do rosto do goleiro, ele fez assim, ó, abaixou, e aí, gol do Corinthians, 3-0, segundo gol do Roger Guedes, tá? E cravando aí números finais pra partida. Depois do 3-0, Fernando Lázaro me colocou o Duqueiroz e o Paulinho, tirando o Fausto Vera e o Juliano, e no final, colocou o Romero no lugar do Yuri Alberto. Aí a pergunta que eu faço é: por que no jogo contra o Ituano, que era um jogo de mata-mata, um jogo decisivo, o time tá empatando, precisa vencer, você olha pro banco, fala, e se eu colocar o garoto de 17 anos? Vai, Pedro. Colocou o Pedro. O jogo foi pros pênaltis, o Pedro não bateu. Aí no jogo de Libertadores, que está extremamente tranquilo, você tá vencendo por 3-0, placar definido, uma estreia de Libertadores que você já pode tirar esse peso do garoto. Coloca o cara, 1-2 lances ali, o jogo já tá ganho, tranquilo. Ele vai, faz a estreia, tira esse peso, tá de boa. Não, aí você vai e coloca o Romero, aí você vai e coloca o Duqueiroz. Por quê? Por que não colocou o Pedro? Por que não colocou o Barleta pra fazer a estreia num jogo de 3-0, tranquilo? Aí na hora que tiver precisando do resultado, com a corda no pescoço, vem Pedro, vem Barleta. Mano, entra lá e vê o que dá pra fazer, ajuda a gente. É isso que eu não entendo, cara. É isso que eu não entendo. Você tinha a opção do Pedro, tinha a opção do Barleta e prefere o Romero num jogo que já está ganho. No jogo decisivo contra o Ituano, não, coloca o Pedro. Aí fica difícil, né, rapaziada? Aí fica difícil. Então, pra mim, o Fernando Lázaro errou. Primeiramente, na entrada do Maicon no primeiro tempo, quando o Renato machucou, que ele coloca um terceiro volante. Ah, mas ele tentou colocar o Maicon pra armar o jogo, pra ajudar o Juliano. Não deu certo. E depois a entrada de Romero e Duqueiroz. Romero e Duqueiroz, não dá. Duqueiroz vai sair no meio do ano. Tem mais 2 meses aí. Por que o Barleta não pode estrear? Que é o cara que foi contratado. Ou o Pedro, que é um jogador da base. Ou até o próprio Adson, que vai ficar. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre a estreia do Corinthians na Libertadores. Obviamente, uma vitória muito importante, tá? Eu até comentei na live ontem pós-jogo, primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim, mas conseguimos fazer o gol no finalzinho. E aí o segundo tempo, essa sequência, bum, bum, 3-0, tá? E aí a tranquilidade, liderança dentro do grupo, né? No próximo jogo a gente pega aí o Argentino Júnior em casa, que foi o time que venceu também na competição, tá? Então é muito importante, estrear aí com o pé direito. Quero saber na opinião de vocês, qual foi o melhor jogador em campo? Pra mim foi o Fausto Vera. Tá? Pra mim foi o Fausto Vera. Eu até comentei. O Roger fez 2 gols, mas no contexto geral, em 90 minutos, não achei o Roger tão bem assim. Pô, o cara fez 2 gols e não foi bem. Análise do jogo inteiro, tá? Como eu comentei no primeiro tempo, o Renato Augusto saiu lesionado. O Roger podia puxar essa responsa. E no primeiro tempo, a gente não viu a cor da bola. 35 minutos que o Corinthians só correu atrás. Tá? Então ele como camisa 10, a gente espera um pouco mais desse protagonismo, na ausência principalmente do Renato. Certo, rapaziada? Vamos aí, senão a gente vai estendendo aí muita resenha. Bom, e sobre a lesão do Renato, né? Todo mundo ficou muito apreensivo, ansioso com essa situação. O Renato foi pro banco chorando, tem as imagens dele aí chorando e tudo mais. E fizeram um exame clínico, né, já dentro do vestiário, os médicos fazem alguns testes ali com o Renato, e aí ele falou na saída do estádio, ele falou, ó, fico triste, me preparei bem, me recuperei bem, agora é ter paciência, menos mal que não foi nada grave, pelo menos ligamento a gente viu que não foi, isso já tira um peso, agora é esperar os exames para saber o que realmente aconteceu. E aí um ponto muito importante,
No lance que o Renato se lesiona, o jogador do Liverpool nem encosta no Renato Augusto. Ou seja, ele se lesionou sozinho. Foi um lance que ele foi pra abafar o cara deu o passe e ele pisou assim ó, mais forte e já sentiu, pisou e caiu. Foi igual no jogo contra o Santo André. O cara tava no lance com ele, mas ele foi praticamente sozinho. Forçou o joelho, machucou. Ponto importante, não foi lesão de ligamento. Não foi a lesão que o Paulinho teve, que o Mosquito teve, que é de no mínimo 6 meses fora. Isso já é um ponto positivo. O ligamento está ok. Agora vai fazer o exame de imagem para saber qual foi a gravidade, qual foi a lesão, tá? Para saber aí, tempo de recuperação. Já iniciaram, né, os primeiros aí pontos aí de recuperação com os fisioterapeutas, mas precisa desse exame de imagem. Assim que sair, o John atualiza aqui para vocês, família. E o nosso Fernando Lázaro comentou sobre a saída do Renato, né? Foi o primeiro ponto que ele comentou aí na coletiva. Ele falou: claro que nos impacta, é um atleta importante do time retornando e tendo uma saída precoce. O time estava jogando bem, ele participando muito, então tivemos esse momento de reajuste. Para o Maicon, entrar nesse momento não é fácil até entrar na rotação do jogo. Aí a pergunta que eu já faço agora é pro Duílio e pro Alessandro. A gente ficou 25 dias, né? Renato 30 dias fora, o Corinthians 25 dias aí numa intertemporada. Pô, o Corinthians foi eliminado porque o Renato não estava em campo. O Renato faz muita falta. O Renato isso, o Renato aquilo. Qual que é o Renato dentro de campo? O meio armador. A torcida vem na diretoria, precisamos de uma peça de reposição. Precisamos de alguém que cubra a ausência do Renato. O Duílio falou que estava procurando. Depois chegou para a torcida e falou: ai, se tem algum nome, indica aí. Vocês têm meu telefone, me indica. Para na última semana ele falar. Indicaram um monte de nome, mas nenhum com a característica do Renato. Ô Duílio, qual que é a característica do Renato hoje? Jogar 40%, 50% dos jogos na temporada? A característica que você quer é um jogador que jogue só metade dos jogos? Pô, né? Eu não consigo entender. Você tem um cara que tá se lesionando frequentemente, tem muita qualidade, pô, isso aí a gente não vai nem discutir. Não tem nem como discutir. Pô, John, mas não tem ninguém do nível do Renato no mercado. Ok, mas tem que ter algum meia no mercado. Existe. Existe algum meia no mercado. É melhor você ficar com um cara que não tem a qualidade do Renato, mas é um meia, que pode ajudar nesses momentos, por exemplo, no jogo de ontem, que você precisava de um meia e não tinha no banco. Ou o Renato ou nada. Já tem um Renato aí. Ah, não faz sentido. Ah, não faz isso, não faz aquilo. Aí o Renato, no primeiro jogo da Libertadores, machuca com 10 minutos. E aí, cadê o seu elenco? Me mostra a sua opção, a sua peça de reposição. Cara, não é possível que a diretoria seja tão amadora nesse nível. Ai, mas indicaram nomes que não tem a característica do Renato, que não tem... Cara, não é possível que a gente não encontre um meia barato para comprar. Não, eu não tô pedindo aqui para você ir lá e trazer o Modric, para você trazer um meia do Bayern de Munique, da Napoli, de algum time europeu, do Real, sei lá. Não, eu só pedi um meia. Para na hora que o Renato sair, você ter uma opção. Você ter uma opção no banco. Cara, é tão difícil assim. Eu quero saber a opinião aí da torcida, cara. Eu sei que vocês indicaram alguns nomes. Tem o Matias Rojas, do Racing, fez um gol, acho que do meio campo. É do Racing, né? Fez um gol do meio campo. O contrato dele acaba no meio do ano. Ah, mas aí não tem as características. Ah, mas aí não... Tá com o contrato acabando, do jeito que vocês gostam. É meia. Jovem. Ah, as características do Renato tem que ser o quê? Um cara acima dos 33 anos? É esse o meia que a diretoria busca? É difícil, viu, cara? É difícil. A gente vai analisando. Tá vendo o time. Todo mundo tá vendo a mesma coisa. Na ausência do Renato, o time perde muito. Ou seja, você precisa ter um substituto. Alguém para fazer essa função. A diretoria perde 25 dias
de mememê e quais, pra na hora que fecha a janela, agora não faz mais sentido contratar. Agora não mesmo, cara. Agora não mesmo. Porque vai contratar, o cara não pode ser inscrito na Libertadores. Mas pode ficar pelo menos para a Copa do Brasil e para o Brasileirão. Nem para isso a diretoria vai trazer. Nem para isso, tá? Podem anotar. Bom, e para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, entre em contato com o pessoal da Mais Ágil, tá? Eles vão resolver aí para vocês de forma rápida e simples. Pô, John, preciso desse dinheiro aí para fazer uma viagem, dar uma entrada aí num carro, num apartamento, não importa. A Mais Ágil faz essa antecipação para vocês de forma bem simples. Certo, rapaziada? Vamos para cima. O Alessandro viajou juntamente aí com o nosso time, né, com todo o elenco e tudo mais. E aí já existia a expectativa de fazer a reunião com os empresários do Bruno Mendes para renovar o contrato. Beleza. Ficamos o mês inteiro de março, praticamente o mês inteiro sem jogos, né? A conversa era, estamos esperando os empresários do Bruno Mendes virem ao Brasil para a gente negociar a renovação dele. Passou o mês de março inteiro. Entrou abril, aí a diretoria falou, não, a gente vai viajar para o Uruguai, eles são lá do Uruguai, a gente aproveita e faz a reunião. Tanto que o Bruno Mendes viajou junto com o elenco. Certo? E aí surgiu uma notícia, eu não vi nem a fonte, eu vi algumas pessoas postando. O Bruno Mendes pediu 800 mil reais de salário, mais luvas, mais não sei o quê. E o Alessandro ontem veio a público e falou o seguinte: essa reunião ainda não ocorreu. Eu mantenho contato com o agente do Bruno Mendes e com o atleta também, juntamente com o nosso presidente, quase todos os dias. É uma questão de agenda, isso vai ocorrer nos próximos dias. Não houve sequer uma negociação. E aí eu não entendi. Ele falou, a reunião não aconteceu aqui no Uruguai porque o agente não se encontra aqui. Ele está no Brasil. Conversei com ele bastante nos últimos dias, mas esse encontro, esse bate-papo ainda não ocorreu e não teve nenhum início de negociação sequer. Na hora que a nossa diretoria vai para o Uruguai para fazer a reunião, o cara tá no Brasil? Ué. Aí eu não entendi. Rapaziada. A gente ficou 1 mês e 6 dias esperando para fazer a reunião, para ele vir pro Brasil. No dia que a diretoria vai pro Uruguai para negociar, o cara tá no Brasil, aí não tem como fazer a negociação. Então o Alessandro podia ter ficado para fazer essa renovação, ou não. Ou do Duílio, ou os dois viajam, fica outra pessoa para negociar. Aí os caras voltam, não, o cara voltou pro Uruguai, tá sem agenda, tá... A gente segue aguardando uma novidade sobre essa renovação do Bruno Mendes. Fato é, se chegar no meio do ano e o contrato dele não tiver sido renovado ainda, o Corinthians vai sofrer. O cara vai só se valorizando, vão chegando propostas de outros clubes e aí vai ficar difícil para renovar. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, família. O Corinthians, quando que vai renovar o contrato do Bruno Mendes? Por hoje é isso, minha rapaziada. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!